Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, nós chegamos ao 10º domingo do tempo comum. O tempo comum, também conhecido como tempo ordinário, é o tempo que a Igreja nos concede em todo o ano litúrgico para que nós aprofundemos o nosso seguimento a Jesus Cristo. Não é um tempo menos importante por se chamar comum, mas é chamado comum porque chama a nossa atenção para o ordinário, o comum da vida, e nos lembra, é no chão da história, é no dia a dia que nós vamos nos aproximando de Deus e vamos nos santificando no comum da vida. Também no comum e sobretudo no comum é que temos que nos unir ao Senhor. De 52 semanas que possui o ano, 33, 34 é feito o tempo comum. Portanto, vamos agora até novembro, neste tempo que a igreja se reveste de verde, para aprofundarmos o nosso seguimento a Jesus. E hoje a liturgia, aqueles que vieram na missa ontem à noite contemplaram a mesma liturgia. E nós vamos refletir esta liturgia agora a partir de uma outra ótica. Ontem nós refletíamos a palavra de Deus a partir da ótica da família e deixamos uma mensagem para as famílias. Hoje, quando neste 5º dia celebramos e pedimos a Deus as bênçãos sobre a juventude, também queremos olhar o Evangelho de hoje para a juventude. O que Deus tem a nos dizer a nós, jovens, hoje nesta Eucaristia. Mas antes disso, alguns pontos importantes para todos nós. Claro, a palavra é universal, ela traz frutos para todos nós. Em primeiro lugar, nós ouvimos a primeira leitura, o relato do pecado original, ou melhor, o pós-pecado. Esta leitura do capítulo 3 de Gênesis que acabamos de contemplar, onde Deus toma consciência do pecado dos primeiros homens e aí interroga a eles. Esta leitura, ela também é conhecida como proto-evangelho. O que é isso, padre? Primeiro evangelho. Ela é conhecida como que uma antecipação da boa nova do evangelho. Por quê? Porque aqui nós já nos deparamos com o pecado, sim, mas nós nos deparamos com o remédio para o pecado. Aqui nós já nos deparamos como que com uma profecia de que para aquele pecado grave que acabava de ser vivido, Deus enviaria um remédio muito mais potente do que a maldade que causara o pecado. E também neste evangelho nós vemos a prefiguração da mulher pela qual viria este remédio. Neste evangelho nós vemos, o Senhor disse: porém inimizade entre ti, a serpente, Satanás e a mulher, entre a tua descendência e a dela. A mulher aqui já é interpretada como a nossa mãe Maria, e a descendência, Jesus Cristo, e todos aqueles que nascerem das águas do santo batismo, fazendo-se filhos de Deus pelo Filho. Esta te ferirá a cabeça, a mulher que pisa a cabeça da serpente, que nos dá o Filho que vence o mal, e tu, o mal, lhe ferirás o calcanhar, ferirá a humanidade pelo pecado. Tanto é verdade que todos nós somos marcados com essa mácula, com o pecado. Todos nós somos pecadores. Portanto, queridos irmãos, a primeira leitura nos atenta. O pecado entrou no mundo não de forma automática, ou melhor dizendo, o pecado não entrou no mundo por um descuido, ou um desatento, ou... Não porque Adão e Eva não sabiam do que estavam fazendo, não. O pecado entrou no mundo pela vontade. Adão e Eva pecaram porque tiveram vontade para isso.
Depois nós encontramos o evangelho de hoje, riquíssimo em conteúdo. No entanto, queremos nos ater ao último versículo. Entendamos o contexto do evangelho. Jesus começa a pregar, estamos no capítulo 3 de São Marcos, início da vida pública de Jesus Cristo. Jesus começa a pregar, e ao pregar, aquele povo começa a se saciar com a sua palavra e percebe aí a vida. No entanto, existiam os maus que queriam, além de fazer o mal, queriam levar outros para o mau caminho e tentam desqualificar, retirar a autoridade de Jesus Cristo, dizendo que ele estava possuído por Beelzebul, um dos demônios. Então Jesus diz, olha, é impossível, Beelzebul contra Beelzebul, Satanás contra Satanás, se eu estivesse possuído, eu estaria fazendo contra o próprio mal, não tem sentido, mas eu venho para destruir o mal. Ele mesmo anuncia que ele vem para corrigir o pecado de Adão. Se o pecado foi grande, maior é a redenção. São Paulo vai nos dizer, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde foi grande o pecado, maior é o remédio, maior é a graça. Agora, para bebermos desta graça que nos vem de Jesus Cristo, nós precisamos nos utilizar daquilo que Adão e Eva se utilizaram para pecar, liberdade e vontade. Tanto é que no versículo 35, quando dizem para Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão à tua procura, quiseram arrastar a Virgem Maria ali para o meio da confusão. Jesus não maltrata a Virgem Maria dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? Mas ele está querendo dizer agora, olha, o homem velho, o filho de Adão, a descendência de Adão, ela é muito mais fraca do que a descendência que brota de mim. O homem renascido em Cristo é muito maior do que o homem velho que vem de Adão. Por isso ele termina, quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Ou seja, para nós renascermos em Cristo, nós não precisamos ter uma linhagem sanguínea com Ele. Não precisamos ser filhos descendentes pela força do sangue, mas pela vontade de sê-lo. Esta vontade, o santo batismo, esta vontade, o sim de cada dia que confirma o batismo. Unir a minha vontade à vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Aí renascemos em Cristo. Graças à culpa de Adão e ao pecado primeiro que ouvimos na primeira leitura, nos vem Jesus Cristo e podemos renascer. Observem um detalhe bonito e importante na primeira leitura. Depois que Deus pergunta a Adão, Adão nu, que foge, que se esconde, meditávamos isto ontem, ele joga a culpa para a Eva joga a culpa na serpente, e aí Deus amaldiçoa quem? Adão e Eva? Não, ele amaldiçoa a serpente, e depois Deus continua amando a Adão e Eva, porque sabe que é da descendência de Adão e Eva que virá o Messias, que é depois deles, é da humanidade que ele vai se servir para salvar a própria humanidade. Por isso, queridos irmãos, Deus não nos amaldiçoa. Não há maldição de Deus, isto é impossível. Se Deus amaldiçoasse o ser humano, Deus estaria deixando de ser Deus, mas Deus impõe à serpente um fardo, porque ela foi canal do mal. Vontade. Fazer a vontade de Deus, portanto, nos une a Deus mesmo. Hoje nós refletimos a juventude, e eu gosto muito de conversar com a juventude, não porque eu seja um especialista na juventude, com estudos, nada disso, mas porque dia a dia, nestes meus 4 anos de confessionário, de atendimento, de conversas, de estar junto, eu tenho entendido um pouco das dores da juventude. Quem aqui é jovem, vamos dizer, entre os 17 e os 29? Levanta a mão.
Podem levantar. Temos poucos? Não. Tá bom. Temos quase um terço da igreja hoje de jovens. Quais são as maiores dores da juventude? A dificuldade em encontrar um emprego? Não. A dificuldade em encontrar um namorado, uma namorada? Não. A maior dor da juventude é encontrar um sentido para a vida. A pergunta do sentido da vida habita no coração de vocês, jovens. E eu digo isso porque me sinto jovem com vocês. A pergunta pelo sentido, ela pulsa em nós. E nós vamos ficando tristes e vamos entrando nas depressões do mundo todas as vezes que nós, em primeiro lugar, somos vistos como inúteis. Já repararam como a juventude tem a tendência de ser vista como inútil? Ou então, como a juventude tem a tendência de ser vista como baderneira? Aqui em Ribeirão Claro não tive ainda a chance de trabalhar diretamente com a juventude no sentido de organização, evento, mas desde que eu entrei no seminário, há 12 anos, todas as paróquias encaram a juventude como os irresponsáveis. Não vamos oferecer isso para a juventude porque eles são irresponsáveis, eles não dão conta, eles só querem saber de brincar. E ninguém tinha a capacidade de chegar para o jovem e dizer: faça, eu confio, faça, você dá conta. Nós sempre colocamos na juventude um fardo dizendo que ela é incapaz. E aí a juventude, infantilizada por este fardo que diz que ela não é incapaz, vai se acomodando nessa máscara, nesta carapuça. E aí vai virando uma bola de neve. Aqueles que são considerados inúteis, bagunceiros, irresponsáveis, nunca vão ter a oportunidade de mostrar o seu valor, de mostrar a sua força, e aceitando esta marca vão acabando vivendo um desânimo, juntando a isto as pressões do mundo. E vocês que são jovens podem dar testemunho que isso é verdadeiro. As pressões aí sim do emprego, as pressões dos relacionamentos, da família, a pressão do crescer e aparecer, a pressão de ser independente e, neste mundo que muda, tentar ser alguém. Chegamos ao ponto importante, querida juventude, e essa palavra é especialmente para vocês. Tentar ser alguém. Que, minha gente, quantas vezes eu já vi a juventude ser tratada como crianças, e eles não querem ser crianças. Nós, jovens, queremos ser alguém. Queremos ser alguém encontrando o sentido da nossa vida. Queridos jovens, o sentido da vida, por mais que nós tenhamos a tentação de achar que está nas realizações físicas, materiais e humanas, não está. O sentido da vida está no fato de termos um propósito para a nossa vida e de entendermos que esta vida vai chegar ao fim. E se eu não gastar a minha juventude para fazer esta vida valer a pena, buscando este fim, buscando a finalidade para o qual eu fui criado, eu vou ser um perfeito inútil. Aí sim, vou ser um inútil. Mesmo que ninguém diga que eu seja um inútil, eu vou atestar que eu sou um inútil, porque eu passei a minha juventude, a minha força, o meu dinamismo, fazendo coisa alguma. O pior jovem é aquele que aceita este adjetivo de inútil e abraça a inutilidade e quer ser um inútil. Agora, se nós queremos ter sentido na vida, ser alguém, precisamos ouvir bem o que Jesus falou, aquele que faz a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para nós, jovens? Que nós sirvamos, que nós saiamos de nós, que nós deixemos de ser bundões. Me desculpem a expressão, pouco apropriada para ser dita em uma homilia, mas é a verdade. Às vezes nós reclamamos de inutilidade, mas nós não estamos nos dispondo a servir. Quantos jovens que eu ouço dizendo assim: padre, eu sou frustrado porque eu não consigo ser amado, eu não sou amado. Padre, eu sou frustrado porque eu não encontro alguém, não sou amado, sou desprezado. E eu sempre pergunto de volta: mas desde quando você está amando alguém? E aí o jovem me arregala um olhão desse tamanho:
Não, padre, mas acabei de dizer que eu não estou namorando. Mas não é sobre o namoro, cabra. Amar alguém é se entregar por alguém, se sacrificar. Qual foi a última vez que você morreu por alguém? Que você doou de si, que você se curvou e disse: eu vou fazer isso de todo o meu coração, não esperando nada em troca, mas sendo útil, sendo servidor. Isto é amor, a cruz nos ensinou isto. Por isso, querida juventude, façamos a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é colocar-se à disposição, é abrir-se, é servir. Nós gastamos horas e horas nas nossas redes sociais. Eu não sou inimigo das redes sociais, vocês que me encontram aí no Instagram, no Facebook, Twitter, etc., sabem disso, mas por que nós gastamos horas e horas nas redes sociais e não gastamos força, dinamismo, empenho em servir, em morrer? Por isso, jovem que está aqui hoje, e todos nós, peçamos a Deus hoje a graça de nos ajudarmos a morrer. Quem está aberto a morrer para si, fazer a vontade de Deus, este encontra propósito na sua vida. Que nós sejamos jovens de propósito, que nós sejamos jovens não de cabeça nas nuvens, nem jovens que aceitam os adjetivos dos outros e acabam se acomodando com eles, mas mostremos a diferença, nos disponhamos ao serviço, ao próximo e a Deus, e assim, abrindo o nosso coração ao serviço e à vontade de Deus, com toda a nossa liberdade, nós façamos a diferença. É possível viver assim, com certeza é. O que falta é vergonha na cara, admitir que somos preguiçosos tantas e tantas vezes e recomeçar. Não tenhamos medo de recomeçar. Vamos deixar certas crenças de lado, vamos deixar certos ideais falidos de lado e vamos recomeçar com Deus. Hoje em dia existem tantos coaches, tantos homens e mulheres que querem ajudar a viver uma nova mentalidade, e nós vamos nos esquecendo que o Senhor faz novas todas as coisas e com Ele nós podemos recomeçar. Deixando o que é mal de lado, nos esforçando, temos essa capacidade e nos preparando para morrer. Morrer pelo outro, para servir. Que a nossa juventude hoje encontre na Eucaristia o sentido da sua existência. Que todos nós encontremos na palavra e no pão partilhado, que é o corpo e sangue de Jesus, vida para nós, a força para termos vontade das coisas de Deus e assim sermos família de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio